Domingo, estudantes de todo o Brasil, 6 milhões de candidatos vão prestar a primeira prova do Enem. Uma das portas de entrada para as universidades públicas. Opções para estudantes de todo o Brasil. Esse ano é o Enem de 2020, que não foi realizado e vai ser realizado agora em 2021. É verdade. Tô olhando aqui fazendo não, mas é isso, ia ser no fim do ano. Exatamente, o Enem foi adiado agora para o início de janeiro. Pondé, tem um grupo de estudantes aí nas redes sociais que está pedindo novo adiamento, hein? Você é a favor do adiamento do Enem ou há condições da prova ser realizada agora? Muito bom dia para você. Pondé está nos olhando. Alô. Chegou. Bom dia. Bom dia, Pondé. É que começou a falhar o resto da fala do Pedro. Vamos lá. Bom então, dia. Pondé. Eu estou perguntando sobre o adiamento da prova do Enem. O que você acha do adiamento da prova? A prova tem de ser adiada ou mantida, como diz o Ministério da Educação, para o próximo domingo e para o domingo que vem? Olha, Pedro, no ano passado, quando teve o primeiro movimento e que gerou o adiamento, ainda na administração do antigo ministro da Educação, eu fui a favor, falei, inclusive, que o Enem deveria ser adiado. E eu continuo achando que há problemas na realização do Enem. Acho que os alunos que estão fazendo movimento com relação ao adiamento, apesar do adiamento também gerar problemas, eles não deixam de ter alguma razão. A verdade é que, primeiro, a discussão sobre virtual, não virtual, o Brasil, infelizmente, fez uma opção clara, ao longo do ano foi ficando claro que era problemático, de não ter aula em lugar nenhum, né? Isso criou uma situação em que quem tem acesso à rede logística de internet conseguiu fazer alguma coisa, quem não tem não fez nada, né? Então, foi um ano em que, digamos assim, a desigualdade em relação à transmissão de conteúdo ficou muito patente e piorada. E continua. Se você quiser fazer qualquer tipo de prova à distância, continua sendo um problema o ponto de vista logístico. Então, eu acho que os alunos que querem adiar o Enem não deixam de ter alguma razão e alguma justificativa, no sentido de que a gente está muito longe de ter clareza da sustentação de uma prova à distância, né, num nível como esse, e muito menos das condições que nunca foram iguais, mas que nesse ano que passou ficou pior ainda. Mas aí vou fazer aqui o outro lado, Pondé. Se a gente adia o Enem, a gente não está agravando esse problema, porque o Enem é a porta de entrada da universidade. Aí a gente, consequentemente, adia o início do ano letivo para toda essa população que entraria na faculdade via Enem. Não tem uma solução fácil, né? Mas e esse outro lado, o que você acha? Não tem solução. Era isso que eu queria chegar. Quer dizer, não tem solução. O não adiamento significa simplesmente a assimilação dos horrores em nome de evitar a continuação dos horrores. Não tem solução. Eu acho que é muito interessante essa questão, porque é normal no nosso dia a dia, as pessoas sempre tentam encontrar solução para os problemas e situações em que consiga, digamos assim, evitar um mal maior. Neste caso, como eu dizia, os alunos que querem adiar não deixam de ter alguma razão, é isso que eu dizia, porque a situação foi, inclusive, piorada ao longo do ano, assim como as dúvidas com relação a qualquer sustentação de uma prova no nível como esse à distância. Porém, a não realização vai continuar a gerar problemas. Portanto, não tem solução. A solução é ferir os estudantes de alguma forma, no sentido de fazer com que eles tenham que assimilar uma série de decisões erradas e uma série de, digamos assim, agentes públicos irresponsáveis ao longo de tantos anos. Ô Pondé, uma parte da prova vai ser online, né? Você mencionou aí.
Você que é professor, dá para fazer uma prova dessa online? Há segurança de que o aluno realmente vai estar ali respondendo as questões? Nós vamos evoluir. Na pandemia, o home office para algumas atividades me parece que teve um sucesso, né? Algumas empresas vão adotar esse modelo. Agora, para uma prova classificatória, para uma prova seletiva, para você escolher aquele que está disputando uma vaga num concurso, num exame, como é o caso do Enem, dos vestibulares em geral, já há uma segurança para garantir esse tipo de prova online ou a prova tem de ser presencial, hein? Olha, Pedro, essa é uma questão, assim, foi muito discutida ao longo do ano na educação, inclusive porque tem muitas marcas e muitas empresas que investiram muito na tecnologia à distância e, portanto, a discussão sofre uma pressão do capital gigantesca. Certo? A educação hoje é um dos terrenos em que você tem mais pressão do capital, para usar uma velha linguagem, certo? Onde você tem umas áreas onde você tem muita pressão do capital. Eu diria, home office em geral no Brasil, eu ainda acho que home office em geral no Brasil é quase uma espécie de prática de esporte. Certo? Quem consegue trabalhar em home office no Brasil é uma espécie de praticante de um esporte, porque a maior parte das pessoas não conseguem fazer isso. É claro que o home office salvou muita economia, muito emprego, muito trabalho, graças a Deus, e a tecnologia, as empresas que geram tecnologia. Eu faço essa introdução para dizer o seguinte: apesar de que algumas áreas, os praticantes do esporte de home office se saíram muito bem, e as empresas também, né? Na educação, em geral, foi uma catástrofe, tá? É claro que, quando você fala de universidades, foi um pouco menos ruim, porque você tem alunos já com 18, 19, 20 anos que conseguiram, de alguma forma, manter uma continuidade, inclusive porque, principalmente no início da pandemia, era um fiapo de normalidade na vida deles. Era um fiapo de normalidade, né? Mas, ainda assim, você teve uma perda muito grande, porque o que está acontecendo não é educação à distância. Educação à distância é um outro produto. O que está acontecendo é uma arrumação, é uma espécie de arrumação para conseguir fazer a coisa continuar. Quando você desce na idade, né? Aí é pior ainda, molecada de 13, 14 anos, para não falar de criança de 6, 7, 8, fazendo educação em home office, homeschooling, como tem um povo aí que acha chique falar, que não é isso também, acho que foi muito ruim, Pedro. Os modos de avaliação na educação real, a gente teve que inventar modos de avaliação em que você tinha que simplificar o processo. Porque o que é interessante é que a educação à distância, feita a toque de caixa, como foi feita, gera uma burocracia virtual gigantesca para você garantir métodos de segurança, de aferição. Não diminui a burocracia, isso é um mito. Aumenta a burocracia, só que gera um outro tipo de burocracia diferente de carimbo, papel e assinatura. Então, as universidades fizeram provas à distância, certo? Então, as universidades privadas, eu quero dizer, fizeram provas à distância. Eu entendo que ferramentas à disposição para fazer prova à distância existem, ainda que muitas grandes universidades privadas tenham passado por aperto no final do ano para fazer vestibular, para preparar vestibular, certo? Situação de estresse para os alunos, certo? Para conseguir fazer as provas e tal. Então, eu diria que é tudo muito confuso. Então, o resumo da ópera é o seguinte: acho delicado e complicado imaginar que o país, o Ministério da Educação, tenha condição de fato, aferir com segurança métodos para fazer uma prova como essa. Então, seguramente, é uma situação, se você correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? É uma situação como essa, mas eu entendo que talvez retirar a parte à distância, talvez facilitasse um pouco a situação, apesar de que o Enem acaba se transformando também num problema de transmissão de vírus. Então, me parece que não há uma solução fácil nisso daí. Porém, diga, Thaís. Não, eu ia falar da mesma forma, não é, Pondé, em relação à volta às aulas, né? Olha, hoje é dia 12 de janeiro. Normalmente, escolas retomam as suas aulas
finzinho de janeiro, começo de fevereiro. Quem é que Sim. tem uma clareza agora? Em que cidade do Brasil há uma clareza sobre o que vai acontecer no modelo de volta às aulas? A não ser naquelas que já falaram o seguinte: aqui não volta. Algumas capitais já anunciaram. Aqui não volta presencial, ponto, vai seguir igual. Esse igual significa muita gente absolutamente excluída de qualquer tipo de conteúdo fornecido pelo sistema educacional. Em São Paulo, o governo do estado está pressionando para que as aulas voltem presencialmente, a prefeitura está reticente, dizendo que quer ainda verificar quais são os resultados do inquérito sorológico, saber quantas crianças já foram contaminadas. É um nível de insegurança que a gente nunca viveu, né, Pondé? Sem dúvida, mas a gente há cerca de 100 anos não vivia uma situação como essa, né? E assim, mesmo o mundo que passou pela gripe espanhola era um mundo muito menos organizado do que o mundo de hoje e muito menos dependente de ações em sistema, né? O tempo inteiro. As relações eram muito menos universalizadas como hoje é. Por isso, inclusive, que a pandemia se espalhou tão rápido, né? É, é, a educação, a educação à distância no ano passado, como eu estava dizendo, a educação à distância no ano passado, ela funcionou razoavelmente para universidades privadas, certo? Funcionou abaixo do razoavelmente para escolas privadas com adolescentes. São inúmeros os alunos que tiveram problema de acompanhar, aqueles que têm internet, né? Com relação à grande parte da população estudantil que não tem condição, foi simplesmente um zero. A continuidade da situação do jeito que está será ainda um zero do mesmo jeito. Não há muito o que inventar nisso daí. Os professores que ameaçam fazer greve, se forem obrigados a voltar, professores da rede pública, por exemplo, se forem obrigados a voltar à sala de aula sem vacina ainda, eu concordo que para que você retomasse as aulas, os professores deveriam ser colocados junto com médicos, junto com policiais e corpo hospitalar como um todo, na linha de frente da vacinação. Os professores têm razão ao demandar que eles deveriam ser colocados na linha de frente da vacinação se forem obrigados a voltar a dar aula presencial. Então, a gente tem uma colcha de retalhos de problemas, certo? E para além do fato de que é uma situação nova para todo mundo que está vivo hoje em dia, não há dúvida que a condução pelos governos, pelo governo federal antes de tudo, foi muito ruim e continua sendo muito ruim e incompetente. Ideologicamente, é quase que uma incompetência pensada a priori, como se fala em filosofia, com objetivo a priori. Então, Thaís, a minha impressão é a seguinte: na situação que está hoje, a tendência é manter como estava no ano passado, pelo menos o primeiro semestre, até se ver como a vacinação vai se instalando e como isso vai voltando lentamente a uma certa normalidade. A tentativa de agora fazer com que a escola volte, depois de um ano em que nós decidimos que a escola não era essencial, que os professores não eram uma linha de frente nos cuidados, e agora, de novo, na medida que não são incluídos naqueles que devem ser vacinados primeiros como categoria profissional, na frente, na linha de frente, não me parece que tenha sido criada nenhuma condição nova para que o retorno presencial às aulas aconteça. Não me parece. O que acontece é que, na verdade, a falta de escola gerou uma desorganização familiar gigantesca, uma pressão política gigantesca, e a opinião pública, em alguns lugares, acabou virando e querendo que a escola volte. E as escolas privadas estão morrendo de medo que os pais simplesmente cancelem todas as matrículas, peçam desconto de forma imediata e levem muitas escolas a simplesmente quebrarem, como aconteceu no ano passado. Então, nós temos aí o exemplo de que a gente deve ser bem humilde na ideia de que nós temos controle das coisas na vida e na ideia de que a gente consegue achar solução simples. Não é verdade. A minha opinião pessoal nesse momento é que minha opinião como professor de universidade, tá? É que neste momento não há nenhum fator novo para se dizer que haja segurança no retorno à escola
presencial antes da vacinação se instalar de uma forma um pouco mais segura. Mas isso não significa que essa seja uma solução do paraíso, muito pelo contrário. Pondé, muito obrigado. Um abraço para você. Obrigado a vocês. É um tapa na cara que a gente precisa tomar de vez em quando. Tem coisa que não tem solução. A maioria das coisas não tem solução simples. E muitas vezes, quando tem solução, não é para todo mundo. Obrigado pelo tapa na cara, viu, Pondé? Rede Bandeirantes de